Estamos dando sequência ao estudo da glândula pineal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas que vai exigir um certo exercício de sensibilidade hoje. E não é sensibilidade mediúnica. Ainda bem, eu e o tijolo somos muito parecidos, mediunicamente. Então nós vamos falar um pouquinho disso. O título nosso vai ser Still Point e glândula pineal. Esse termo, Still Point, ele está um pouco mais adequado do que a técnica que nós vamos comentar aqui hoje, que se chama terapia crânio-sacral ou crânio-sacral balance. Porque vem se desenvolvendo, a terapia crânio-sacral se desenvolveu na década de 70, 80, através do estudo do médico osteopata John Pledger, esse rapazinho aqui. E o Pledger já é falecido, faleceu em 2012, se não me engano, 2013. E a contribuição desse homem foi muito grande. Por quê? Certa feita, quando ele estava auxiliando uma neurocirurgia, ele notou o que parecia ser uma pequena movimentação de pulso, como se fosse uma expansão da pelezinha que recobre o cérebro, da meninge, tá? Hoje sabemos fisiologicamente que a meninge vai ter uma certa movimentação conforme o nosso batimento cardíaco, conforme a nossa respiração. Mas isso estimulou John Pledger e outros colaboradores, outros cientistas, ao que parecia ser uma movimentação não da pele que recobria o cérebro, mas dos ossos do crânio. Quando a gente estuda um bebê, quando a gente pega um bebezinho recém-nascido, a gente põe a mãozinha aqui na cabeça e fala que a gente está botando a mão na moleira, né, do bebezinho, tá? A gente está, na verdade, pondo a mão numa região chamada bregma. Nós já vamos ver como ela é anatomicamente. Ali, naquele momento, esses ossos do crânio ainda não grudaram um no outro. E a gente, quando fica adulto, fica cabeça dura. Os ossos grudam uns nos outros, uns nos outros. Mas, ao que parece, não. Os estudos desse cientista mostraram que existe um movimento de distanciamento e aproximação desses ossos, mas que não segue o ritmo normal da respiração e nem da pulsação sanguínea. É como se fosse outro ritmo. Tudo bem? Dá para acompanhar? Então, para que a gente entenda Still Point, nós vamos traduzir como ponto de quietude. Que na meditação, especialmente na meditação profunda, é quase que um objetivo. Chegar no momento de parada, de quietude, de vazio. Mas dá para a gente fazer isso em alguém que estiver meditando, então, com muito mais facilidade. Mas dá para a gente fazer isso manualmente, tocando numa pessoa, a gente conduzi-la a esse estado de vazio ou ponto de quietude, tá bom? Olha que coisa curiosa. Pode não parecer, mas essas coisas aqui tem muito em comum. E aí, onde é? Cachoeira do Avencal. Sabe onde fica? Urubici. Urubici, Serra Catarinense. E essa lua bacana aqui, ó, pairando sobre essa nuvem solitária. Isso daqui fica numa colina, no topo de uma colina na Toscana. Quem arrisca dizer que cidade é essa? Uma cidade projetada por um pássaro. Daqui de cima a gente vê aqueles famosos ciprestes na Toscana. Essa é uma cidadezinha chamada Pienza. O que essa quietude de Pienza e a Cachoeira do Avencal têm em comum? Isso daqui. E aí, onde é isso? Rio do Rastro.
Isso, Rio do Rastro. Porque aqui nós estamos tendo aquele mesmo movimento da cachoeira se formando e aqui a gente tem uma paisagem de quietude. Neste exato momento, não fazia ruído algum. Como se a gente estivesse em meio ao planeta que não tem som nenhum. Também, Serra do Rio do Rastro. E aqui, onde é? Compara essa árvorezinha com essa árvorezinha. Aqui é uma serra na cidade de Luminárias, Minas Gerais. Pertinho. Pertinho daqui. Pertinho de Carrancas. Então nós estamos vendo cenas que parecem paradas no tempo. E aí disso nós vamos tratar hoje, tá? E aí, onde é esse lugar? Estão vendo uma pessoa catando conchinha ali na praia? Quem será essa pessoa catando conchinha na praia? Não. É claro. Você está vendo a cor dos olhos dela? Ai, Murilo. Isso aí é na costa da Calábria, na Itália, no Mar Tirreno. Para nós o sol aqui fica sempre ao norte, né? Levemente ao norte. Lá nós estamos olhando para o sul, lá na borda da. Enfim, é disso que se trata. E aqui onde é? Montanha Sagrada. Na rampa de voo livre da Montanha Sagrada. Fim de tarde, Montanha Sagrada. Pois muito bem. Então o nosso estudo de hoje trata de conhecer outro ritmo, outra pulsação, que não é o pulso sanguíneo, que é ditado pelo coração, nem a movimentação respiratória, mas um ritmo que começa no meio do cérebro, em um grupo de células que produz o líquor, o líquido da espinha que a gente chama, que é, apesar de ter conteúdo proteico, minerais, extremamente transparente. A produção desse líquido se dá em um tecido chamado plexo coroide, que a maior parte fica lá no meio do cérebro, nos ventrículos laterais. Olha só que interessante, quando a gente vê isso aqui é você amanhã. Não tem livre-arbítrio aqui. Tá? Ah, mas é coloridinho bonitinho. Eu também quero ser coloridinho. Coloridinho não. Vou continuar azulzinho. Ó, o azul prevalece, porque é mais gosto. O mais legal, sabe o que é? Isso aqui é o destino de todos nós. Sorrir, dá uma olhada. Esse sorriso é o comum a todos nós. Pois muito bem, então nós temos um grande osso na frente da testa aqui, que é chamado frontal, está na nossa fronte. Tá? Nós temos a região zigomática, que faz essa bochecha nossa. Tá? Aqui, nós temos um pedacinho aqui do temporal, temos o esfenoide lá dentro, nós vamos ver um pouco mais. E os ossos parietais. Então você já se reconheceu na foto. Olha só os seus olhos, que bacana. Então aqui em cima um pedaço, a nossa órbita, onde o olho se instala, onde tem o olho, não é formado por um osso só. Olha a quantidade de ossos que estão se comunicando para que as nossas janelas da alma ocupem o seu espaço. Então eu tenho vários ossos, olha. O que fica mais evidente para nós aqui? Ó? O osso frontal lá em cima, o osso lacrimal aqui, osso nasal aqui, o maxilar, que pega um pedacinho aqui da parte interna e a parte de dentro do olho, a nossa parte zigomática também, o osso esfenoide, que parece uma asa de borboleta, uma asa de morcego, aqui, um pedacinho temporal lá atrás. Tá? Então, os ossos do crânio todos se comunicam com um osso em comum, que é chamado de esfenoide. Parecem duas grandes asas, parece uma grande mariposa, no fim das contas. Esse osso fica praticamente na horizontal, enquanto os outros ossos vão se acoplando verticalmente, de ladinho, mais ou
se encaixando nesse osso, tá? De ladinho da pessoa, ó, a gente tem o osso frontal, olha até onde ele vai. A nossa testa não para aqui. O osso da testa, ele vai quase ao topo da cabeça. Quase ao topo da cabeça. Olha lá. Na altura da tiara, mais ou menos, né? Na altura da? Tiara, que as mulheres Na põem altura tiara. da tiara que as mulheres usam. Tá? Aí vem os ossos parietais, um de cada lado. O osso frontal é um só. Os parietais. Aí vem essa parte de trás, que é chamado osso occipital, que é a nossa nuca. Mas olha que coisa grande que é. É um baita de uma São, tá? Visto de dentro. Muito bem. E de cima? Então nós temos, olha lá, o osso frontal, o osso occipital e os dois ossos parietais. Do ponto de vista de localização, esse osso frontal, ele está defendendo, está abrigando a parte da frente do cérebro. Boa parte responsável pela nossa cognição, responsável pela nossa capacidade de censura dos nossos atos que seriam exacerbados. Os ossos temporais abrigam na sua maior parte a região que comanda os nossos movimentos, o corpo como um todo, desde a língua até o dedão do pé. E esse osso de trás aqui, que é o occipital, ele abriga a parte de trás do cérebro, que controla a nossa visão e o nosso equilíbrio. Então, o nosso lobo occipital e o cerebelo, tá? Então, quando os ossos do crânio se encontram, eles formam esses riozinhos. Parece um rio visto lá de cima do avião, não parece? Então, são chamadas de suturas, costuras ósseas, tá? Então, a sutura coronal, ela gruda o osso frontal com os parietais. E exatamente nessa interseção aqui, a gente tem o bregma, que é a moleira da frente do bebê, tá? Aí eu tenho a sutura entre os parietais, chamada sutura sagital, e eu tenho a sutura lambdoide, porque parece um lambda, a letra grega, que é quase triangular, entre o osso occipital e os dois parietais. Tá fácil de ver isso daí, não tá? Então depois, quando você fizer assim para procurar as suas casquinhas no espelho, você lembre desses ossos, porque eles vão ser muito importantes. O que o Dr. John Pledger e os seus colaboradores descobriram, já existiam alguns estudos, e eles depois aprofundaram, mostrando que esses ossos têm a capacidade de se afastar. Quanto que esses ossos se afastam? Olha, não vai dar aí uns 15 centímetros, que a gente está imaginando, a cabeça vai abrir, vai inchar, depois vai voltar. Nem quando a cabeça incha, esses ossos não vão expandir dessa forma. A distância que eles costumam se afastar é da ordem de 15 micrômetros. Isso é muito pequeno. Algumas células têm esse tamanho. Então você fala, mas então como é que a gente vai perceber que esses ossos se afastaram? Naquela época, na década de 70 e 80, foram feitos alguns estudos. Novamente, a ciência ela é construída nos tropeços. E os nossos tropeços geralmente são a utilização de seres, os nossos seres menos dotados de inteligência, os animais. Então o pessoal instalou antenas na cabeça de alguns macaquinhos e gatos. Antenas que tinham a capacidade de medir uma distância, tá bom? Em graduação muito pequenina. Então eles perceberam que era possível medir que esses ossos se afastavam, se aproximavam nessa ordem, microscopicamente falando, tá bom? Isto posto, não era mais inseguro dizer que os ossos, que essas suturas não eram consolidadas, coladas em definitivo, mas sim flexíveis, tá bom? E a partir disso, o Dr. Pledger e os seus colaboradores desenvolveram uma nova ciência, que se chamou naquele momento
balanço, equilíbrio crânio-sacral, do crânio até o sacro, tá bem? E eles perceberam que esse afastamento e aproximação desses ossos leva mais ou menos, um ciclo completo, leva mais ou menos 6 segundos. Olha que interessante. A gente respira mais ou menos 15 a 20 vezes por minuto, o que vai dar em torno de uns 3 segundos por respiração, talvez um pouquinho mais. Só que eles viram que mesmo que a gente igualasse a quantidade de respirações a esse movimento da cabeça, eles não aconteciam simultaneamente. Logo, esse movimento não estava sujeito diretamente à respiração. Embora em algumas outras formas de se estudar o crânio sacral atualmente, se chame isso de movimento respiratório primário. Tá? Mas é possível sentir essa movimentação, e essa é a grande colaboração que ele trouxe. Eles perceberam ao longo do tempo que você consegue sentir com as mãos esse movimento da cabeça. A gente consegue sentir esse movimento em cima desses ossos parietais. A gente consegue sentir isso aqui no maxilar, consegue sentir dentro da boca, consegue sentir na região occipital, consegue sentir nos ombros, consegue sentir sobre os quadris, consegue sentir no sacro e consegue sentir nos calcanhares. Tem gente que tem mais sensibilidade, percebe em outros locais, mas esses são fáceis de sentir. E aí ele percebeu ao longo desse estudo que, além de sentir, quando você tinha um movimento de expansão mais longo do que o movimento de contração, isso estava desbalanceado. Ou ao contrário, o movimento de contração mais longo do que o de expansão. E ele percebeu também que às vezes o movimento de expansão do lado direito está diferente do lado esquerdo. Percebe que são coisas muito delicadas, mas tem um reflexo muito significativo. Quer ver só? Bom, só para a gente fazer uma lembrança, então, do crânio ao sacro, tá bom? Toda essa região aqui é por onde transita o líquido da espinha, o líquor. Aliás, só por curiosidade, quantos anos tinha Jesus? Qual a idade de Cristo? 33? Olha que curioso. Nós temos 7 vértebras cervicais. Nós temos 12 vértebras torácicas. Quanto dá? 7 com 12? 19? 29? Não, 7 com 12 é 19. Ainda é, né? 19. Tá bem. Depois eu tenho, olha que coisa curiosa, eu tenho 7 vértebras cervicais, eu tenho 12 vértebras torácicas, eu tenho 5 vértebras lombares e tenho mais 5 vértebras no sacro. Quanto deu até aqui? 29. E aí eu tenho mais 4 vértebras fundidas no cóccix, num total de 33 vértebras que o corpo humano tem. Não é interessante? Isso é muito curioso. E a primeira vértebra cervical, C1, ela tem um nome muito curioso, Atlas, que na mitologia era o deus que segurava o mundo. E em nós ele está suportando a nossa cabeça, o nosso mundo. Tá? Quem que deu esses nomes aí, será? Ao longo da história da medicina, as pessoas foram associando, na maior parte com a mitologia, e uma grande parte veio da medicina dos árabes e dos orientais. Boa quantidade veio disso. Aliás, tem um filme muito bacana chamado O Físico, né? Para quem quiser ter uma ideia, o Físico. É bem legal. Fala de um jovem aprendiz de médico empírico da Inglaterra, que depois vai estudar medicina de fato lá no Oriente, tá? Muito bem. E então vamos lá.
Quando a gente tem esse desbalanço, eu vou falar bem, é legal a gente ter esse conceito porque nós vamos experimentar isso na prática agora, tá? Quando a gente tem esse desbalanço, o líquor é produzido na maior parte aqui é o corpo caloso, mas o corpo caloso fica juntinho dos ventrículos laterais. São duas cavidades no cérebro, revestidas por esse tecido que produz o líquor. Esse líquor escorre aqui pelo forame monco até o terceiro ventrículo. Tá? Do terceiro ventrículo, ele escorre por esse canudinho aqui, ó, chamado aqueduto de Silvius, até o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele depois se destina de duas formas. Ou ele pega os forames laterais, chamados forames de Luschka, e aí vai banhar o cérebro, o líquor, ou ele pega esse foramezinho final aqui, que é medial, forame de Magendie, e ele vai descer pela nossa espinha, ó, pela parte de trás da medula aqui, vai lá no sacro, no final, depois ele vai subir pela parte da frente, ele vai banhar a espinha toda aqui, a medula, mas depois ele vai subir aqui, ó, pela parte da frente, passa pelo bulbo, e aí ele vai contornar o cérebro e ser absorvido nessas vilosidades aracnoides aqui, ó. Velocidades que parecem aranhas, aracnoide, tá? Por isso tem esses nomes. Tá vendo os nomes? De onde vem? Então, olha lá, produzido aqui nos ventrículos laterais, na maior parte, um pouquinho no terceiro ventrículo, passa pelo forame de Monro, terceiro ventrículo, desce pelo aqueduto de Silvius, quarto ventrículo, forame de Magendie ou forame de Luschka, os laterais, por aqui vai banhar o cerebelo, passa pelo tentório, a tenda, e vai banhar o cérebro, e esse que desce aqui pela espinha vai chegar ao sacro. E é interessante que quando esse líquor chega até o finalzinho da nossa cauda equina, do saco dural, lá perto do sacro, ele cria esse pulso. Na cabeça a gente está tendo um movimento de expansão e contração, mas quando ele chega no sacro, ele promove um movimento isso é microscópico, de rotação dos pés para fora e para dentro. E faz isso também nos ombros, como se fizéssemos um movimento de abertura e de retorno. Tá? Mais ou menos. O que faz retornar são duas coisas: a própria pressão do sangue no batimento cardíaco e a pressão negativa dessas vilosidades aracnoides sugando esse líquor de volta, tá? Porque ele vai ser produzido, o fluxo de líquor é de aproximadamente 150 ml, embora ele chegue a meio litro no total, mas o fluxo é de 150 ml durante o dia, que vai descendo e voltando. É uma coisa quase contínua, não é contínua, ela tem uma pulsação. Mas o que tem a ver isso com a gente na glândula pineal? Se a gente se lembra dos estudos anteriores, a glândula pineal se situa aqui, ó, no finalzinho do terceiro ventrículo, banhada e ao lado de uma parte dos tecidos que está produzindo o próprio líquor. Então ela está envolta nessa coluna d'água, que é o líquor, envolto por substâncias proteicas, envolto por minerais, e ela não é responsável, como nós já vimos, por captar os estímulos magnéticos de fora do corpo, transformar em neuroquímicos. Se eu tenho uma pulsação, entre aspas, licórica, delicadíssima, passando por ali, e ela não está regular, eu estou mecanicamente influenciando a glândula pineal. E eu posso, através da terapia crânio-sacral, entre tantas técnicas, eu posso induzir a um reacerto desse ritmo, que é o que nós vamos experimentar fazer. Então, se eu estou, lembra que eu falei, eu tenho um movimento de expansão mais de um lado, menos, está em desequilíbrio. Eu já percebi isso pela técnica da crânio-sacral, que essa parte nós vamos entendê-la
faço. Mas eu posso fazer com que esse ritmo de produção e absorção do líquor pare por alguns segundos, que ele interrompa por alguns segundos. Esse ponto, esse momento precioso em que ele para, é um ponto de quietude cerebral. Esse é o still point. Eu posso induzir essa parada de produção, de liberação e absorção de líquido por alguns segundos. Com que objetivo? Tirar esse círculo vicioso, essa patinada que esse ritmo está, esse descompasso que o ritmo está, porque o corpo vai depois entrar no ritmo certo. Então, terapeuticamente, eu induzo uma parada desse ciclo para que o corpo retome o seu ritmo normal, natural. Como que a gente faz isso? Eu acho que eu vou mostrar já um videozinho aqui. Eu acho que é ele que está. Então, se tudo der certo, eu vou tirar o volume. Já está sem volume. Eu vou tirar o volume, mas vocês vão ver uma animação do que acontece com esse movimento. Não é nessa velocidade. Lembra que eu falei que é mais ou menos 6 segundos, tá bom? Mas mais ou menos é isso daqui que acontece com o corpo. Ó. É óbvio que isso aqui está superdimensionado, tá bem? Então, o líquor aqui, essa produção e absorção, faz esses movimentos aqui no corpo, micro movimentos, tá bem? É isso aqui que acontece. Isso já é exaustivamente estudado há décadas, desde a década de 70, tá bom? Deu para entender? Então, nós vamos fazer uma prática, tá? E a prática vai ser a seguinte. Nós vamos fazer essa prática rapidamente, e aí, eu não sei se eu trouxe uma música para finalizar, mas eu não sei se ela vai estar adequada. Talvez sim, vamos ver. É uma orquestra tocando aqui, então para quem gosta de escutar e assistir sabendo o que está acontecendo, eu trouxe uma pequena música daquele rapazinho que nós já falamos anteriormente, que se chama Ennio Morricone, tocando a sua própria música, conduzindo a orquestra da sua própria música, tá? Mas vamos lá. Então nós já entendemos como funciona. Esse aqui eu tirei um exemplo, não é propaganda nem nada, nem conheci esse tipo. Mas o osso que você falou em forma de... esse é o osso esfenoide, tá? Parece uma asa de alguma coisa aqui que fica na base e se comunica com todos os ossos. Então o que nós vamos fazer? Se vocês se colocarem numa posição realmente confortável, com as pernas não cruzadas, deixa a perna solta, de preferência, não tira as coisas do colo, põe o que tiver no chão, porque o que tiver põe no chão. E a ideia vai ser o seguinte: a gente pode colocar as mãos, para que a gente não induza essa sensação. Se a gente fosse colocar a mão nos ombros, eu vou fazer um movimento aqui de estar cansado isso daqui, eu vou falar, estou vendo que está mexendo mesmo, é claro que está. Então você pode colocar a mão no quadril ou colocar a mão sobre as coxas ou no joelho, de forma que a mão fique relaxada, mas com a palma e os dedos encostando na parte do corpo que você vai colocar, certo? Nós vamos fazer isso e nós vamos tentar identificar um movimento que vai dar dúvida se ele está realmente acontecendo. Você vai falar assim: será que eu estou sentindo? Será que eu não estou sentindo? E aí vocês vão comparar e vão ver que esse movimento não responde à respiração. Tá bem? Não tem problema, olho aberto, olho fechado, isso não é assim, eu vou me concentrar, vou fechar os olhos, vou me concentrar. Não precisa se preocupar com isso, pode estar de olhos abertos, apenas repousando a mão, deixa a mão perceber o seu próprio corpo. E aí a gente vai aos poucos perceber um movimento que parece que o joelho vai querer abrir. Parece que não vai abrir. Não vai acontecer isso. Mas é como se eu sentisse uma pequena força de intenção do joelho abrir.
essa pequena sensação, discreta sensação, é a sensação desse movimento. Tá? Vocês vão reparar, se colocar um pouquinho de atenção, que esse movimento, ou essa sensação, ou essa tendência, que na verdade acaba não acontecendo, de movimentar, ela dura alguns segundos e depois parece que dá uma cessada, quase como um formigamento que cessa e depois volta. E se a gente às vezes tiver dificuldade de sentir isso no próprio corpo, depois, em um momento subsequente ou em outra história, vocês podem colocar as mãos sobre os ombros de alguém que esteja deitado, ou sobre a cabeça de alguém que esteja deitado. Curioso, porque disto para o Reiki é um pulinho, ou para a cura prânica, ou para Praxis vertebrais. para praxis, que nós vamos falar talvez nas próximas semanas, né? É muito pequena a distância, porque aí envolveria que uma energia esteja passando pelas mãos. Mas aqui não necessariamente. Pode até, mas eu sou reikiano, eu estou sentindo a energia fluir pelas minhas mãos. Que ótimo, bom para você. Mas não precisa. A ideia aqui é autopercepção, é conhecer o próprio corpo. E como que a gente trataria e induziria esse ponto de quietude? No momento em que a gente percebe que a tendência do joelho é fazer essa rotação para fora, a gente usa as mãos tendendo a rodar para dentro. Faz um movimento, entre aspas, não vai forçar o joelho para dentro. É uma sensação de como se a gente induzisse o joelho para dentro no momento em que ele quer rodar para fora. Intenção, né? É a intenção. Para quem estudou apometria, o vetor sigma, né? Vetor sigma. Perfeito. Na prática, materialmente falando, esse vetor sigma materializado. Quando a pessoa está em pé, fica assim, vai para cá. Isso, por quê? Porque alguns desses movimentos, se a gente não está absolutamente alinhado, o legal de fazer isso depois é deitado. A gente vai perceber melhor. Durante o sono, Pode, acontece muito. Se a gente percebe que o movimento tende para frente e para trás, isso é uma intenção que o músculo eretor da espinha está fazendo, seguindo. Se ele fizer isso aqui muito rápido, ele dá o batimento cardíaco, né? Que está mexendo com a pressão da caixa torácica, pressão sanguínea. Mas um movimento discreto, de tendência de ir para frente e para trás, é esse movimento, tá? De expansão e de contração. Para a gente achar, a gente conta até mais ou menos 1001, 1002, até 1006. Exatamente. 1007, né? Geralmente ele fica nos 6 ciclos. Então, ou 5, ou 1005, ou 1007, mais ou menos 1008. Então, vai ficar nesse, para a gente achar o ritmo. Então, é uma coisa muito sutil, muito sutil. Quando a gente treinava, lembra assim, a gente treinava com bexiga cheia, né? Enchia uma bexiga e punha a mão na bexiga. E qual que É o peso da bexiga, que é o sutil. O peso da mão é o peso de uma bexiga que você vai sentir o movimento. Que você não amasse a bexiga. Então quanto menos peso, quase como se a mão fosse sair da coxa. Se botar o pesão da mão, não vai dar, tem nem que tem mão pesada aí. Quase que vai tirar a mão. Se você faz esse gesto de quase retirar, mas não tira o contato, começa a melhorar essa sensação. Olha, é muito fácil. Nossa, é muito fácil de sentir. É. Muito. Depois que Olha, pegou... você sente, você não esquece nunca mais. Você fala, nossa, que doido isso. Não é doido. Mas Agora a gente já sabe que a gente tem um terceiro ritmo. Terceiro ritmo. E aí, quando eu induzo esse ponto de parada, eu estou forçando, olha que legal, eu estou forçando uma modificação na pressão que está envolvendo a glândula pineal. Não é um estímulo que vai fazer a sua pineal produzir melatonina aos litros em segundos, tá? Então, nós estamos falando de coisas sutis, mas é uma das maneiras de, entre aspas, ativar a pineal, regular
a atividade da pulmão, tá? Porque ela está envolta nesse líquido e nós estamos interferindo nesse fluxo de liberação e de absorção do líquido. Tá claro até aqui? Estamos sempre em desequilíbrio. Pode ser. Na verdade, muita coisa pode desequilibrar isso e a gente vai se acostumando com o estado desequilibrado. Quando vocês estiverem deitados, coloca a mão sobre a coxa e vocês vão sentir, mesmo que tem perna nossa que fica mais rodada, por questões articulares ou de tensão, de tônus muscular, tem mil coisas aí. Mas vocês vão perceber que mesmo a perna que está mais rodada, aberta, às vezes ela mexe menos do que a outra, porque a gente já se acostumou a um estado de desequilíbrio. Do ponto de vista social, moderno, isso tem até um nome curioso, chama normose. É quando a gente torna normal algo que é uma patologia. Tá? Então, quando a gente se acostuma, a gente já não tem pontos nas costas, na musculatura que são mais duros, a gente tem vícios de postura, isso tudo já foi reflexo, já foi fruto de desequilíbrios desse sistema, tá? E aí, o que acontece? Esse Dr. Kleber avançou essa técnica, que essa é a terapia crânio-sacral básica, e ele foi identificando pontos em que, dependendo do toque sutil que você faz, a pessoa tem liberações emocionais absurdas. Absurdas. Vou dar um exemplo. Eu e o Cíntia estudamos bastante isso no passado, e uma vez a minha mãe foi fazer um curso básico lá, eu queria começar a aprender para saber como era. Colocaram a minha mãe para fazer o exame, começaram a tocar na cabeça dela, minha mãe entrou em posição fetal e quase caiu da maca. Aí ela foi caindo, o pessoal segurou, botou ela, deitou ela no chão, ela estava em posição fetal, como um bebezinho. Depois que terminaram de fazer os toques ali, e ela despertou, ela não se lembrava de nada, de ter ficado naquilo. Ela assustou que ela estava no chão, achou que tinha caído. E aí, então, ele progrediu para uma segunda etapa que se chama liberação somatoemocional. Somato é corpo, emocional. E essa liberação somatoemocional pode ser feita em qualquer um desses pontos em que a gente sente esse ritmo, mas especialmente modificando a tensão sobre esse osso esfenoide do crânio. E geralmente se consegue isso tocando no pálado. Tá? Óbvio que você coloca uma luvinha, aí é um toque, ninguém vai apertar o pálado. Tá? Senão a campainha desperta. Somatoemocional. Somatoemocional. Tem vários níveis, né? Mais profundos, mas é um recurso poderosíssimo de liberação de cargas emocionais muito estagnadas, que vão provocando, por exemplo, sabe as pessoas que têm essa postura assim, ó, os ombros para frente, de quem tomou muita pancada emocional e agora já fica assim para se defender? Ou o contrário. Ou o contrário, tem gente que é assim, Vem pra briga. que briga antes para se defender, é melhor atacar primeiro do que correr o risco de se defender. Entre várias posturas emocionais, tá bom? Então, é uma técnica muito, muito poderosa. Com o passar do tempo, hoje se introduziu outros tipos de elementos, tem linhas diferentes, né, de balanço crânio-sacral, mas o original, se você quiser estudar isso na raiz da coisa, no conhecimento fonte, são os livros do Dr. John Upledger. Tá? Você poderia falar um pouco sobre crianças com paralisia cerebral Claro. e melhora na primeira sessão? Uma dos casos, um dos casos que ficou mais famoso e que tornou o Dr. John Upledger muito famoso é de uma criança com paralisia cerebral, que ela teve diminuição de oxigenação no nascimento. E ela tinha uma paralisia espástica, ela tinha uma paralisia que fazia um espasmo e ficava endurecido. A semelhança de uma convulsão enquanto está acontecendo, né? Só que não tremedeira, fica travada. E através desses toques, ele conseguiu fazer com que a criança ficasse relaxada e voltasse ao seu estado de tônus natural.
Então, acabou se tornando uma das indicações formais para auxiliar nos sintomas decorrentes da paralisia cerebral por nascimento, e como uma indicação padrão. Tem até estudos. Tem. Contraindicação, o que eles sugerem apenas é que, dependendo do tipo de quadro, quando é muito crônico, você tem que preparar a pessoa para saber que ela vai ter algumas liberações. Tipo Parkinson, teria o mesmo? Não teria contraindicação. Não teria contraindicação nenhuma. Tá? A hidrocefalia no bebê, ou a microcefalia, tem essa influência de expansão por ser maior, a caixa craniana, uma expansão mais O ampla? que vocês acham? A hidrocefalia. Hidrocefalia tem dois tipos básicos, tá? A hidrocefalia de pressão normal e de pressão aumentada. A hidrocefalia com que o crânio aumenta de tamanho na criança, tá? Eu tenho uma pressão aumentada, e eu tenho hidrocefalia em que a pressão do líquor é normal, tá? Mas aí o que vai acontecendo? Uma atrofia do cérebro. Os ventrículos vão dilatando, mas a caixa craniana não mexe, né? Então, na hidrocefalia, vocês acham que está implicado um desequilíbrio desse sistema? Claro que está. Então, absoluto. Ele pode ser anatômico, então nós temos que entender que existe uma limitação. Se a pessoa faz um exame de imagem, uma ressonância cerebral, e eu tenho um tumor ali, então mecanicamente eu tenho um obstáculo, tá? Então a gente tem limitações, mas fisiologicamente não. Existem casos de pessoas que até respiram, pessoas com ansiedade, que respiram muito rapidamente. Quando eu respiro, eu aumento a minha pressão pulmonar, a pressão de oxigênio, a pressão do ar, eu estou expandindo minha caixa torácica, então eu estou também, entre aspas, aumentando a pressão sobre os meus vasos dentro do tórax. Eu estou influenciando isso lá na espinha de alguma forma? Claro que sim. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa ansiosa com respiração curtinha, induzi-la ao estado de quietude, ao ponto de quietude, facilita no tratamento da ansiedade. Muito. E o contrário, uma pessoa hipotônica, astênica, apática, que muitas vezes o próprio cérebro deixa a pessoa mais parada do que outra coisa. Eu, induzindo o ponto de quietude, eu faço ela voltar a um ritmo para gerar um dinamismo que estava aquietado, estava tudo estagnado, travado. Isso aí, associado com meditação, por exemplo, na circulação das energias dos canais da meditação, pode ser um aliado muito poderoso. Na terapêutica da psicologia, por exemplo, uma das grandes aplicações é a terapia crânio-sacral, ajudando em quadros da E tem muitos estudos em crianças com paralisia cerebral, com melhoras fantásticas, né? Crianças que têm ali os ossos, né, encavalados, né? Com crianças com parto normal, onde não teve uma liberação, fórceps, né? E com uma melhora imediata após a soltura, né, dos ossos do crânio, então, através desse método. Então, no caso até que fez um estalo, lembra? Que sim, tinha um osso, uma sim. superposição de ossos que já foram descritas. voltou normal. E aí, disto aqui, não é a partir dela, mas a gente vai falar mais para frente sobre uma outra técnica chamada praxis vertebralis, em que a origem é a mesma, ou seja, aqui surgiu da osteopatia, uma evolução da osteopatia. A praxis vertebralis também começou na osteopatia e depois derivou para a movimentação das vértebras do paciente apenas cantando mantras, sem tocar na pessoa. Então tem coisa, a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? É porque a gente está tentando aí realmente, né, trazer o que tem, né, de filosófico e que a gente considera só espiritual, né? Num caso assim, você fala, imagina, né, um movimento do nada, né? Como é que vai interferir, né? E a gente tem estudos, né? Até mesmo de laboratórios, né? Com cobaias, infelizmente, né? Provando, né? Esse ritmo e os estudos que são feitos em seres humanos, né? E em crianças tem bastante também estudos, então é bom porque a gente quando fala numa coisa assim, numa terapia assim, a gente acha que é só filosófico, né? E espiritual, mas
esse é um tipo de terapia com estudos científicos que dá pra gente conversar e se aprofundar, né? Se vocês quiserem aprofundar sobre esse assunto, tem muita coisa. A gente pode ensinar a tocar, tá? Claro, é um outro mecanismo. Né? É outro mecanismo. Aí são fibras A delta, nervosas, úteis. Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica. A gente tem os livros originais do Dr. Pleasure, mas tudo em inglês e assim, eles são, os livros deles são muito técnicos, mas tem bastante coisa. Vamos ver se a gente acha material mais acessível. Não, ao contrário. Assim, não é que não deve ser, mas assim, ajuda menos conhecimento às vezes para achar que tem coisa que não acontece. Essa osteopatia deriva desse. Não, esse aqui derivou da osteopatia. Da Igual osteopatia. também tem osteopata que não é médico. Sim, exatamente, muitos. A grande maioria. Hoje, no Brasil, são poucos médicos que têm formação em osteopatia, na verdade. Precisava ter mais, né? Ok? Oi. O cérebro que vai fazer essa movimentação, né? A ação sanguínea que vai fazer esse... É pressão licórica. Licórica. Tanto é que o cérebro tem esse desenho todo que ele tem, porque ele vai se imprimindo, se forçando contra a parte interna dos ossos do crânio. Então ele vai se amassando do jeito que dá e vai ficando com aquele desenho, que são chamadas circunvoluções cerebrais. A pressão do líquido, não do sangue. O sangue também vai gerar alguns desenhos do cérebro, mas esse formato de desenho que ele tem é por causa disso. Tá? Ok? Então, ótimo. Vamos encerrar.